Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos falando de heróis, não é? Você já viu um herói vencer uma batalha com chinelo? E orando, falando com Deus? Pois a história de hoje é de uma família de heróis que usou muito chinelo e falou muito com Deus. Além de falar, ouviu a voz de Deus. Abraão. Abraão era um homem muito bom que morava numa cidade chamada Ur. E ele era casado com Sara. Sara era uma moça muito bonita, boa, mas que não tinha filhos, ela não podia ter filhos. E ela queria muito um bebezinho. Um dia Abraão estava lá na casa dele e escutou: Abraão, Abraão, é Deus me chamando, pode falar. E Deus falou: Abraão, sai dessa cidade, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu também vou te fazer uma grande nação, pai de uma grande nação. Abraão escutou aquilo e falou: eu vou obedecer. Falou para Sara. Sara ficou pensando: mas para ser uma grande nação, pai de uma grande nação, precisa ter filho e eu não tenho filho. Como que Deus vai fazer uma nação através da nossa vida? Mas a Sara obedeceu. E eles começaram a jornada que Deus tinha dado para eles. Começaram a caminhar, caminhar, caminhar. Era muito longe, muito tempo para caminhar. E quando eles precisavam parar para descansar, eles não ficavam mais numa casa de tijolo. Eles ficavam numa tenda, numa barraca de tecido. E isso foi por muitos e muitos anos, vivendo assim, caminhando na jornada que Deus tinha dado. E Abraão esperando acontecer o que Deus tinha falado de ser uma grande nação. Quando Abraão estava com 100 anos, Sara ficou grávida e teve um filho, Isaque. Isaque era um menino muito bom, muito obediente. Tudo que o papai pedia, ele fazia. Pronto, papai, já está aqui. Tudo que o papai pedia, ele fazia rapidinho. O Isaque cresceu, conheceu uma moça muito linda, a Rebeca. E ele se casou com Rebeca e formou uma família. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó também era muito obediente. Ele era neto de Abraão. E o Jacó cresceu, conheceu também uma moça, se casou e teve muitos filhos. E um dos filhos do Jacó era José. José era o filho que o Jacó mais gostava. Olha só, José era bisneto de Abraão. Abraão era bisavô de José. Aqui é o bisavô, Isaque é o avô, Jacó é o pai e José era o filho. Hoje a história vai ser de José. Deus começou a cumprir a promessa que tinha dado a Abraão aqui na família. E hoje a tia vai contar a história de José. Jacó amava José, apesar de ter muitos filhos. Jacó tinha outros filhos, tinham 11 filhos, e José era o 12º. Um dia, Jacó deu um presente especial para o José. Deu uma roupa nova, toda colorida. Só para ele. Os outros irmãos não ganharam essa roupa diferente, toda colorida. E os irmãos ficaram olhando: o José é o mais novinho, nós somos os mais velhos e ele ganha uma roupa nova e nós não. Começaram a ficar com ciúmes. Um outro dia, o José sonhou que os feixes de trigo que os irmãos recolhiam lá da plantação se curvavam diante do feixe dele, que era bem grandão. Ele sonhou também que 11 estrelas, o sol e a lua ficavam em volta dele, ele no centro. Mas do que depressa José acordou e falou: vou contar esse sonho maravilhoso que eu tive. Contou para os irmãos o sonho das espigas de trigo
e das estrelas. Os irmãos começaram a pensar, falaram: José, que história é essa? Você quer que a gente se curve perante você? Você acha que você é maior do que a gente? Ah, José, você já ganhou uma roupa nova e agora você está dizendo que você é melhor do que nós? O nosso feixe de trigo se dobrou perante você? Ah, a inveja dos meninos, dos irmãos, estavam só aumentando, aumentando e aumentando. Um dia, os irmãos de José estavam lá no campo, cuidando das ovelhas, da plantação. E José chegou só para ver como os irmãos estavam. Quando José estava chegando, os irmãos falaram: o sonhador vem aí, vamos acabar com ele? Eu não aguento mais. Ele é o queridinho do papai, ele vive sonhando coisas a nosso respeito. Nós não aguentamos mais, vamos acabar com ele. Olharam para o lado, tinha um poço. Vamos jogar José no poço, assim a gente acaba com a vida dele. A gente fala para o papai que um animal bem feroz do campo engoliu José e vai ficar tudo bem. Pegaram José mais do que depressa, tiraram a túnica, a roupinha nova do José, jogaram José no poço e levaram a túnica embora. Ah, pronto, que bom, nos livramos daquele sonhador, agora nossa vida vai ficar tranquila. Nessa hora, estava passando por ali um mercador de escravos. Era um homem que comprava e vendia escravos. Os irmãos do José falaram: e se a gente vendesse o José? A gente ainda vai ganhar um dinheirinho, não é? Pois então, tiraram José do poço e José ficou ali. Foi vendido pelos irmãos. Ai, que tristeza! Amarrado e vendido pelos próprios irmãos. E ele foi com aquele mercador, foi, até chegar no Egito. Quando José chegou no Egito, o mercador também vendeu José. Sabe para onde José foi? José foi na casa, uma casa muito chique, muito rica. José foi ser escravo lá, na casa do oficial da guarda do faraó, do chefe da guarda do faraó, na casa do Potifar. José foi lá trabalhar. E lá ele ficou trabalhando como escravo. Trabalhava sem ganhar nada. Mas mesmo assim, José, estando no lugar que ele não queria estar, numa cidade estranha, trabalhando forçado, ele nunca deixou de ouvir e falar com Deus. Tudo o que ele colocava a mão prosperava, ele fazia tudo com perfeição. Mesmo longe do papai, da mamãe, do vovô, do bisavô, ele continuava sabendo que aquilo que ele tinha aprendido era correto. E José continuava falando com Deus, porque ele sabia que Deus era com ele. A gente pode ser assim como José, um herói, mesmo não querendo estar no lugar, mesmo não querendo fazer aquilo, a gente pode fazer o melhor, fazer com perfeição, se a gente continuar crendo em Deus. Vamos orar? Deus pode nos tornar um herói como José. Querido Deus, obrigado porque nós podemos ser um herói, assim como José, como Jacó, como Isaac, como Abraão, se ouvirmos a tua voz e se obedecermos. Obrigada, Deus, no teu nome. Amém. E o que será que vai acontecer com José no palácio lá no Egito? Na próxima história nós vamos ver. Fiquem ligados. Até mais. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos falando de heróis, não é? Você já viu um herói vencer uma batalha com chinelo? E orando, falando com Deus? Pois a história de hoje é de uma família de heróis que usou muito chinelo e falou muito com Deus. Além de falar, ouviu a voz de Deus. Abraão.
Abraão era um homem muito bom que morava numa cidade chamada Ur. E ele era casado com Sara. Sara era uma moça muito bonita, boa, mas que não tinha filhos. Ela não podia ter filhos. E ela queria muito um bebezinho. Um dia Abraão estava lá na casa dele e escutou: Abraão, Abraão, é Deus me chamando, pode falar. E Deus falou: Abraão, sai dessa cidade, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu também vou te fazer uma grande nação, pai de uma grande nação. Abraão escutou aquilo e falou: eu vou obedecer. Falou para Sara. Sara ficou pensando: mas para ser uma grande nação, pai de uma grande nação, precisa ter filho e eu não tenho filho. Como que Deus vai fazer uma nação através da nossa vida? Mas a Sara obedeceu. E eles começaram a jornada que Deus tinha dado para eles. Começaram a caminhar, caminhar, caminhar. Era muito longe, muito tempo para caminhar. E quando eles precisavam parar para descansar, eles não ficavam mais numa casa de tijolo. Eles ficavam numa tenda, numa barraca de tecido. E isso foi por muitos e muitos anos, vivendo assim, caminhando na jornada que Deus tinha dado. E Abraão esperando acontecer o que Deus tinha falado de ser uma grande nação. Quando Abraão estava com 100 anos, Sara ficou grávida e teve um filho, Isaac. Isaac era um menino muito bom, muito obediente. Tudo que o papai pedia, ele fazia. Pronto, papai, já está aqui. Tudo que o papai pedia, ele fazia rapidinho. O Isaac cresceu, conheceu uma moça muito linda, a Rebeca. E ele se casou com Rebeca e formou uma família. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó também era muito obediente. Ele era neto de Abraão. E o Jacó cresceu, conheceu também uma moça, se casou e teve muitos filhos. E um dos filhos do Jacó era José. José era o filho que o Jacó mais gostava. Olha só, José era bisneto de Abraão. Abraão era bisavô de José. Aqui é o bisavô, Isaac é o avô, Jacó é o pai e José era o filho. Hoje a história vai ser de José. Deus começou a cumprir a promessa que tinha dado a Abraão aqui na família. E hoje a tia vai contar a história de José. Jacó amava José, apesar de ter muitos filhos. Jacó tinha outros filhos, tinham 11 filhos, e José era o 12º. Um dia, Jacó deu um presente especial para o José. Deu uma roupa nova, toda colorida. Só para ele. Os outros irmãos não ganharam essa roupa diferente, toda colorida. E os irmãos ficaram olhando, o José é o mais novinho, nós somos os mais velhos e ele ganha uma roupa nova e nós não. Começaram a ficar com ciúmes. Um outro dia, o José sonhou que os feixes de trigo que os irmãos recolhiam lá da plantação se curvavam diante do feixe dele, que era bem grandão. Ele sonhou também que 11 estrelas, o sol e a lua ficavam em volta dele, ele no centro. Mas do que depressa José acordou e falou, vou contar esse sonho maravilhoso que eu tive. Contou para os irmãos o sonho das espigas de trigo e das estrelas. Os irmãos começaram a pensar, falaram, José, que história é essa? Você quer que a gente se curve perante você? Você acha que você é maior do que a gente? Ah, José, você já ganhou uma roupa nova e agora você está dizendo que você é melhor do que nós? O nosso feixe de trigo se dobrou perante você?
Ai, a inveja dos meninos, dos irmãos, estavam só aumentando, aumentando e aumentando. Um dia, os irmãos de José estavam lá no campo, cuidando das ovelhas, da plantação. E José chegou só para ver como os irmãos estavam. Quando José estava chegando, os irmãos falaram: o sonhador vem aí, vamos acabar com ele, eu não aguento mais. Ele é o queridinho do papai, ele vive sonhando coisas a nosso respeito. Nós não aguentamos mais, vamos acabar com ele. Olharam para o lado, tinha um poço. Vamos jogar José no poço, assim a gente acaba com a vida dele. A gente fala para o papai que um animal bem feroz do campo engoliu José e vai ficar tudo bem. Pegaram José mais do que depressa, tiraram a túnica, a roupinha nova do José, jogaram José no poço e levaram a túnica embora. Ah, pronto, que bom, nos livramos daquele sonhador, agora nossa vida vai ficar tranquila. Nessa hora, estava passando por ali um mercador de escravos. Era um homem que comprava e vendia escravos. Os irmãos do José falaram: e se a gente vendesse o José? A gente ainda vai ganhar um dinheirinho, não é? Pois então, tiraram José do poço e José ficou ali. Foi vendido pelos irmãos. Ai, que tristeza, amarrado e vendido pelos próprios irmãos. E ele foi com aquele mercador, foi até chegar no Egito. Quando José chegou no Egito, o mercador também vendeu José. Sabe para onde José foi? José foi na casa, uma casa muito chique, muito rica. José foi ser escravo lá, na casa do oficial da guarda do faraó, do chefe da guarda do faraó, na casa do Potifar. José foi lá trabalhar. E lá ele ficou trabalhando como escravo. Trabalhava sem ganhar nada. Mas mesmo assim, José, estando no lugar que ele não queria estar, numa cidade estranha, trabalhando forçado, ele nunca deixou de ouvir e falar com Deus. Tudo o que ele colocava a mão prosperava, ele fazia tudo com perfeição. Mesmo longe do papai, da mamãe, do vovô, do bisavô, ele continuava sabendo que aquilo que ele tinha aprendido era correto. E José continuava falando com Deus, porque ele sabia que Deus era com ele. A gente pode ser assim como José, um herói, mesmo não querendo estar no lugar, mesmo não querendo fazer aquilo, a gente pode fazer o melhor, fazer com perfeição, se a gente continuar crendo em Deus. Vamos orar? Deus pode nos tornar um herói como José. Querido Deus, obrigado porque nós podemos ser um herói, assim como José, como Jacó, como Isaac, como Abraão, se ouvirmos a tua voz e se obedecermos. Obrigada, Deus, no teu nome. Amém. E o que será que vai acontecer com José no palácio lá no Egito? Na próxima história nós vamos ver. Fiquem ligados. Até mais!